Eu sou o Gabs Ferreira. E eu sou a Tami Silva. Esse é o Gringa News Podcast e nessa semana a gente vai falar sobre como recrutadores filtram perfis seniors em 2026. Mas antes disso, vamos conversar um pouco sobre as notícias da semana, Tami. Eu trouxe duas aqui. Teve uma que deu uma bombada essa semana, não sei se você chegou a ver. A OpenAI estava testando um dos seus modelos em um benchmark de segurança e eles alegaram que essa tecnologia, esse modelo deles, precisava resolver um problema ali dentro desse benchmark, precisava resolver uma questão, tipo uma prova, né? E segundo eles, essa IA percebeu que ela não ia ter a resposta ali e ela conseguiu escapar do ambiente controlado em que ela estava, ter acesso à internet e até uma outra empresa dos servidores deles, uma empresa chamada Hugging Face, que também fornece modelos de IA, entre outras coisas, e invadiu os servidores deles para obter essa resposta, e nesse meio do caminho ela descobriu vulnerabilidades e acessou, enfim, uma conversa que, eu não sei, eu vejo se repetindo no mundo da IA, sabe? Tipo, criamos algo e, meu Deus, ficamos assustados com o que ela fez. Não tô falando que é mentira, mas não parece um marketing para vender serviço, sabe? Eu sou uma pessoa que, novamente, eu desconfio de tudo, né? A lei, ela é sempre você é inocente até ser provado culpado. Pra mim, todo mundo é culpado até ser provado inocente. Quando a gente tá falando de Big Tech, quando a gente tá falando de grandes players do mercado, nada pra mim é por acaso, assim, sabe? Tipo, e até o que é por acaso, a galera vai arrumar um jeito de fazer um marketing em cima disso. Então, eu sou bem skeptical. Eu também tenho minhas dúvidas com relação a isso. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, que bombou, foi o vídeo que mais deu certo até hoje na minha história, assim. Teve mais de 100 mil views. Muita gente xingando, falando que é marketing, muita gente ficando meio assustado. Então existe uma divisão aí. É difícil a gente saber a realidade, mas eu também sou bem cético, assim. A outra notícia que eu tenho pra compartilhar é sobre o Google. É só vou dar uma lida aqui. Eles receberam uma multa de quase $1 bilhão lá na União Europeia, porque o Google basicamente foi pego fazendo o seguinte: sabe quando você pesquisa passagem aérea, hotel, algum preço de produto? Pois os resultados que apareciam primeiro lá era do próprio Google, e o concorrente que às vezes tinha uma oferta melhor era empurrado lá para baixo, que ninguém clica, né? E aí a Europa cravou que isso trapaça e mandou aí uma multa gigantesca. E teve uma outra coisa que eles estavam fazendo lá também, que sabe quando você assina um aplicativo pelo celular no Android, o Google ele fica com uma fatia de cada pagamento, né? Só que aí eles simplesmente proibiam os aplicativos de avisar que se você assinasse no site deles, ao invés diretamente pelo Android, você pagaria mais barato. Então ele escondia de você o caminho mais barato para não perder a comissão e tomou uma multa em cima disso também. Eu não ia reclamar de ficar com 1% disso não, né? Mas sair lá pra Tami, vai tacar essa multa aí pra vocês, manda 1% pra Tami. Fala, tá tudo bem, se quiser mandar meio, eu deixo outro 0,5% de volta com você, não precisa mandar tudo. De aposentadoria, você se aposentaria com 1%? Cara, eu não consigo parar de trabalhar, não. Eu acho que não. A gente continuaria fazendo um podcast, eu continuaria fazendo umas lives gratuitas aí, só pra ajudar o povo, mas claro que eu pararia de trabalhar feito uma doida, né? Bom, vou fazer uma proposta aqui, ó. Se você é empresa que tá vendo isso agora, se você der 1% de $1 bilhão pra mim e pra Tami, a gente promete fazer o podcast Gringa News pelo resto da nossa vida falando da sua empresa. A gente divide 0,5% aqui, 0,5% aí, tá tudo certo. Show. Proposta feita. Mandem e-mails aí. Cara, eu tenho uma coisa pra trazer ali, que a gente falou da Áustria lá no podcast, no primeiro que a gente lançou, né? E eles estão com um shortage de profissionais, né? Não é à toa que eles estão abrindo isso pro exterior. E vai ter vaga pra cão até 2030, gente. Ó, eu tenho aqui uma listinha, vou passar rapidamente, de occupation, né? E a quantidade de job openings em 2030, né? Então, só de IT e de software tem 65 mil ali que eles estão planejando, 60 mil de engineering, galeria de healthcare, 55 mil vagas, construction e technical, 50 mil. Teaching e education, essa é pra galera que nunca vê vaga pra eles, né? 45 mil. Hospitality e turismo, 40 mil. Marketing e vendas, pessoal, 35 mil. Nursing, cadê as enfermeiras que falam alemão, gente?
30 mil. Accounting e Finance, 28 mil. E RH, pessoal, galerinha da RH e Management, 20 mil até 2030. Então, assim, estimativa aqui de salário anual para galera de Engineering, 55 mil, IT Software, 65, Marketing, 60, RH, 50 mil, Healthcare, 70 mil, Teaching, 48, Accounting e Finance, 58 mil, Hospitality, 45 mil e Nursing, 42 mil. Gente, isso daqui é anual, tá? Pelo amor de Deus. Bom senso, né? Mas agora, um ponto importantíssimo, né? A gente falou da Áustria ali no primeiro, já tô trazendo essa notícia porque é uma notícia importante para quem quer mudar de país. Também não sei se eu queria necessariamente ir pra Áustria, nem conheço a Áustria, tava querendo ir pra algum outro país. Galera, às vezes nem sempre o que a gente quer vai vir justo agora. A gente pode sempre olhar para uma porta de entrada. Então, beleza, vou pra Europa, não tem cidadania europeia, como é que eu vou? Você precisa de um sponsor. Para você ter um sponsor, você precisa que a empresa queira você. E não só a empresa queira você. Você precisa que o governo aprove. E para o governo aprovar, para alguém pegar, sair de um país que não é o país dele ali e ir trabalhar e tomar o emprego de uma pessoa local, precisa ser um cargo que está em shortage. O que é shortage? Como diz esse português? Tá em falta. Então, assim, galerinha, quero ir pra gringa, não sei bem para onde eu quero ir. Dá uma olhadinha na Europa, porque pelo menos é próximo e os voos são baratos. Então, você ganhando bem e vivendo ok, você vai viver nos outskirts, você vai viver ali nos suburbs, pro lado de fora da cidade grande, que normalmente é mais caro. Pega o trem, pega o ônibus, vai trabalhar ali todo dia. A gente vai fazer isso no Brasil, né? Por que não vai fazer isso na gringa, ganhando bem e vivendo bem melhor? Uma qualidade de vida que é incomparável, né? Quando a gente tá falando de quem vive numa classe média aqui no Brasil. E aí você pega, compra uma passagem e volta uma vez por ano pra visitar tua família. Não é uma passagem super cara e é doable, né? Agora, vai fazer entrada client facing, vai ficar ali de cara com o cliente, precisa falar o idioma do país, que daí é o alemão. Se você não vai, aí você vai ser contratado por uma empresa maior, onde todo mundo fala inglês, então inglês é mais do que suficiente. O alemão se aprende lá. Bom, então, os links das notícias que eu compartilhei e do que a Tami compartilha também agora estão aqui na descrição do episódio. Comenta aí o que você acha de talvez trabalhar na Áustria e se você acha que a OpenAI tá de marketing pra cima da gente ou realmente o futuro é distópico. E agora, bora lá pra conversa com o Luiz. Pessoal, eu quero agradecer muito pelo convite de poder fazer parte desse podcast, né, poder compartilhar um pouco com vocês, a gente conseguir discorrer a respeito de um assunto tão interessante que impacta a vida de tantas pessoas. Falando um pouquinho sobre mim e sobre a Combine, sou fundador da Combine. A gente nasceu há 5 anos atrás com o objetivo de auxiliar empresas que estão em expansão a conseguirem crescer seus times sem que o recrutamento se torne fricção, né, desenvolvendo para eles não somente uma solução de recrutamento, mas também de expansão, de pagamento, compliance, que ajudam elas na tomada de decisão quando vão expandir suas operações. Da mesma forma, quando a gente olha para o candidato, o nosso foco é garantir com que esses candidatos eles tenham a oportunidade de trabalhar em projetos, às vezes que eles nem imaginaram, com culturas distintas, construindo produtos, e terem uma perspectiva muito maior, né, uma perspectiva global. Então, acho que isso é um pouquinho do que contextualiza de onde viemos e o que a gente acredita. E o nosso assunto principal com você aqui hoje é essa questão de como a gente analisa currículos e perfis de profissionais sêniores em 2026. Quando eu comecei em tecnologia, eu lembro de mandar currículo a rodo usando vários sites diferentes ali, nem dava para automatizar ainda, era tudo na mão, né? Hoje em dia eu sei que a galera automatiza de várias formas aí. Mas como que é hoje, pessoal? Quando chega um currículo de alguém, você, Luiz, e você, Tami, também que faz esse trabalho, vocês abrem currículo por currículo, olha com calma, lê tudo, como é que é? Assim, hoje é importante dizer que o mercado está extremamente competitivo. Quando a gente olha para momentos ali de pré-pandemia e pandemia, um pouco depois, era muito comum você ver empresas contratando um número absurdo de posições, né? E hoje o cenário ele acaba sendo um pouco diferente. Você acaba tendo empresas contratando menor quantidade de talentos, mas ao mesmo tempo você tem uma maior quantidade de empresas que surgiram que precisam de talentos muito específicos. E aí, para essas oportunidades, você acaba tendo ali uma quantidade de aplicações muito elevadas. E aí a questão de como que você se apresenta e você utiliza o LinkedIn é extremamente importante para que você consiga se destacar perante outros. Olhando para uma relação do dia a dia do recrutador ou do hiring manager, quando essa empresa não está utilizando um recrutador ou uma agência, ele tem uma série de tarefas no seu dia e ao mesmo tempo, quando ele se designa para conseguir avaliar a quantidade de pessoas que se aplicaram ou buscar, ele tem um tempo limitado ali, ele olha 10, 20 segundos, ele bate o olho e ele já entende se aquela pessoa ela faz sentido. Então a forma como você coloca o seu conteúdo é extremamente importante para que você consiga se sobressair. Então é
como você transforma o LinkedIn, ao invés de ser um livro sobre sua história, é mais sobre uma construção de marca pessoal, que a pessoa ela olha e ela fala, opa, tem alguma coisa aqui que faz sentido pra a gente pegar e marcar um próximo bate-papo, puxar pra dentro do processo. Trazendo isso daí que você falou, né, Luiz? Da parte de como é que você conta não só a sua história, mas não necessariamente a sua história, mas como é que você se coloca fazendo o teu marketing pessoal ali no LinkedIn. Vamos começar pelo começo. Vamos puxar da parte da entrevista, e aí depois a gente vai seguindo do tipo como chegar na entrevista, como passar na entrevista e continuar se vendendo como sênior, né? E depois como receber uma oferta, né? Para você chegar até o final. Então, puxando dessa parte inicial, Luiz, para chegar na entrevista, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa parte de LinkedIn, que assim, eu digo para todo mundo, LinkedIn é currículo, né? O LinkedIn é o seu currículo. Ele é basicamente, não te conheço, tô vendo teu LinkedIn, é um currículo. Então tem que ter toda essa história. Mas como é que a gente, eu e você, como pessoas que recrutam, né? E temos empresas de recrutamento, então como é que a gente e o nosso time que trabalha com a gente, então eu quero ouvir de você, Luiz, separa ali o que é um profissional pleno, de um profissional júnior, de um profissional sênior, antes mesmo da gente chegar numa entrevista com essas pessoas, porque a gente não entrevista todo mundo, né? Então como é que você e o seu time olham pra isso hoje em dia, né? Bati o olho e vou dizer que é sênior. O que tá pontuado ali? É muito uma relação de objetividade e conseguir traduzir o impacto que você fez dentro daquele momento, né? Então você vai olhar a relação de progressão dessa carreira, ela tem que fazer sentido, e ao mesmo tempo, quando você fala sobre uma empresa, é muito menos sobre eu fiz parte de, e é efetivamente sobre o que eu, como profissional, girei o ponteiro dessa empresa, né? Então, que é uma relação de logic model, né? Então, qual é o impacto que eu gerei? Como era o ambiente, qual era o desafio, qual era o tamanho do meu time, a minha responsabilidade e aquilo que eu trouxe em termos de resultado. É legal você trazer isso, mas também tomar muita atenção sobre qual informação também você vai colocar no seu perfil, né? Para não falar uma informação que ela acaba sendo confidencial, mas um profissional sênior, ele se posiciona sobre qual foi a tomada de decisão e qual foi o impacto real que ele gerou dentro de uma organização. E conseguir trazer isso de uma maneira rápida e objetiva, sem ser um textão, né, em bullet points, é o que vai diferir naqueles 10, 20 segundos, na hora que você bate o olho e fala, opa, essa pessoa é a pessoa certa, ela faz sentido, hipoteticamente, para essa posição. Objetividade, então, de certo modo, né, Tami? É basicamente isso. Uma coisa que é muito difícil pra mim, tá, gente? Quando eu tô ensinando vocês. Mas quando eu tô trabalhando na parte de vendas, aí a gente muda aí o papo. Mas, Luiz, eu ia pedir pra gente pra aprofundar um pouquinho nisso que você trouxe, assim, objetividade, né? Então, você acha que dos sêniors que estão se candidatando hoje e não estão nem recebendo resposta, para além da objetividade, qual é o outro problema que você enxerga, assim? O que você acha que são os dois principais? Objetividade e o quê? E ali também é uma relação de foco. Às vezes eu vejo muito perfil de gente que tem muito tempo de experiência, realmente, e com certeza é uma pessoa sênior, mas a forma como ela se apresenta, ela acaba sendo um pouco dispersa, né? Então, às vezes as pessoas acham que, eu vou colocar uma série de informações do que eu peguei e trabalhei, por mais que eu esteja sendo objetivo no impacto, mas não necessariamente sobre aquilo que você quer numa oportunidade. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, ela se candidata para 100 oportunidades diferentes, ao invés de efetivamente escolher quais oportunidades ela quer fazer parte, né? Eu tava até uma pessoa próxima que eu mentorei recentemente, tinha muita experiência, mas ao mesmo tempo o currículo dela não conta, o LinkedIn dela não contava essa história da melhor forma. Ela abrangia sobre vários temas daquele nicho de mercado, mas não necessariamente sobre a posição que essa pessoa efetivamente buscava. E a hora que ela reconstruiu a história dela, olhando somente para aquele objetivo, as oportunidades começaram a aparecer, porque aí o recrutador ele começou a encontrar com mais facilidade esse perfil. Então, não é só sobre como eu trago ali de uma maneira objetiva o histórico, mas é a coerência sobre o que eu busco e alinhado sobre as oportunidades que eu vou trabalhar. É objetividade duas vezes, né? Ter um objetivo e ser objetivo porque, ali, assim, então. às vezes a pessoa pega, então eu vou ser objetivo na forma como eu falo, então eu vou escrever pouco. Mas isso não resolve o problema, porque você pode escrever pouco, pode ser fácil de entender, mas ao mesmo tempo é mais sobre a história estar sendo contada da maneira correta. Quando uma vaga é aberta no mercado, né, ela não é aberta porque uma empresa ela acha legal que vai ter mais gente dentro da empresa, é efetivamente para resolver um problema específico daquela empresa. Então, o recrutador ou o hiring manager, ele vai buscar nisso entender se essa pessoa ela conseguiu, se ela trouxe de uma maneira objetiva, clara, a resolução, as tomadas de decisões. Então, se eu leio o perfil e eu não consigo entender isso, né, essa cronologia, fica difícil.
né, você fica, poxa, parece interessante, mas entre um perfil que está melhor descrito e esse que eu não tenho muita certeza sobre aquele problema específico que eu quero resolver, eu vou utilizar o meu tempo para conversar com a pessoa que se apresenta melhor. Hoje em dia, justamente para economizar tempo do lado do recrutamento, o pessoal usa diversas ferramentas diferentes. A gente ouve falar, né, que tem a triagem feita com IA aí. E sobre essa parte, então, de filtragem inicial, essa triagem, o quanto que é IA, o quanto que é humano hoje em dia, Luiz? Cara, essa pergunta é muito interessante, né? Aí, vamos começar por partes, né? O quanto é IA e o quanto é humano, e depois, efetivamente, qual é o impacto disso dentro de um processo de, por exemplo, como você falou, de triagem. Hoje, a inteligência artificial, ela faz parte de praticamente todo o processo, de uma certa maneira. Um bom recrutador, um hiring manager, ou a pessoa, né, que efetivamente está ali dentro dessa busca, ela utiliza a IA para auxiliar em todas as etapas do processo. Quem recruta bastante tempo, né, sabe que recrutamento, da forma como era feito, era uma questão muito artesanal, trabalhosa, desde você conseguir chegar na pessoa e montar a lista, fazer a abordagem, fazer o processo de validação, de documentação, de entrega, isso levava muito tempo. Hoje, tudo isso que é muito operacional, ele pode ser feito de uma maneira muito rápida. Então, a inteligência artificial, ela entrou com um aliado do recrutador de otimizar o trabalho e melhorar o output que ele gera do trabalho dele. Agora, o que é importante, ainda mais na relação de tanta tecnologia que vem saindo em novas soluções, é você conseguir fazer testes, entender aquilo que efetivamente faz sentido para a tua realidade, para o seu trabalho, da tua empresa e da sua rotina. Porque tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona muito bem. Pegando o gancho do que você falou da relação de triagem, ontem mesmo eu estava conversando com uma grande empresa que ela colocou uma série de tecnologias, dentre elas eles entenderam que, por conta da grande quantidade de volume de pessoas que se aplicavam para as posições, uma triagem automatizada por IA faria sentido para diminuir essa relação e conseguir gerar uma quantidade menor de candidatos que passasse para a segunda etapa. Então, ou seja, um screening por IA. A tese, ela parecia interessante, mas na prática, a relação de conversão da primeira etapa para a segunda etapa caiu em 63%. E não porque a IA ela entrou e conseguiu entender quem que fazia sentido ou não para a posição, mas na relação de dropout do processo, das pessoas não quererem fazer parte daquele processo porque perde a pessoalidade, o que é muito importante. Quando você está olhando para uma oportunidade de vida e um próximo passo de carreira, você quer ter a segurança de que você está tomando uma escolha certa. E isso passa a entender exatamente quem está lá do outro lado. Toda oportunidade de emprego ela não é uma questão de a empresa escolher a pessoa, mas é também da pessoa escolher onde ela quer trabalhar. E se ela sente essa desconexão, você perde muito ali, perde muito potencial, porque você tem certeza que dentro desses 63% tinham pessoas brilhantes ali, que fariam muito impacto nessa empresa, mas elas simplesmente foram para uma oportunidade. Então aí a tecnologia ela vem para auxiliar no processo, para ser um ótimo aliado, mas no fim, pessoas contratam pessoas e pessoas trabalham com pessoas. Então é importante a gente entender exatamente o que vai funcionar para nossa realidade. E tá tudo bem, eles testaram, entenderam, agora eles vão testar uma nova solução que vai auxiliar dentro deste desafio do processo deles. Eu tô até acendendo um incenso aqui, ó. Ô, Luiz, eu quero trabalhar com você, porque o Luiz fala tão bem, ele fala bem e fala muito, assim, ele fala coisas que fazem sentido. Eu falei, tô até acendendo um incenso aqui enquanto ele tá falando, pra ver se a gente trabalha junto. Luiz, aproveitando essa parte de pessoalidade ali que você trouxe, né, e que, claro, como eu falei, eu concordo com absolutamente tudo. E eu vou trazer até uma fala, antes da pergunta, vou jogar uma fala bombástica aqui, que vai gerar problemas, porque eu conheço, mentira, não vai não, gente, mas eu conheço algumas empresas que estão tentando fazer absolutamente tudo de IA, né? Então, assim, beleza, tudo é automatizado. Mas quando tudo é automatizado, você perde os melhores profissionais do mercado. Porque se eu sei o quão boa eu sou, eu não vou passar por processos automatizados, eu já vou direto para uma pessoa, vou falar direto com essa pessoa. E acontece bastante de vagas nem chegarem no LinkedIn, não chegarem para o site, porque a gente acaba fechando internamente também, né? Então, assim, olhando para essa parte de o quanto que a gente vai usar IA e o quanto que, seja IA, qualquer tecnologia, e o quanto que a gente traz essa parte humana, o quanto que você acha eficiente para um profissional sênior, tá? Um profissional que a gente tá falando aqui que já tem bastante tempo de mercado, já tá se vendendo como sênior, o quanto você acha importante ele se conectar com alguém da empresa? Para ele poder ter mais chances. Isso aumenta, na sua perspectiva, assim, né? Na tua experiência, isso aumenta a chance dos candidatos? Sim, mas tem que tomar bastante cuidado aqui. Primeiro cenário, a pessoa que ela tá sem auxílio de um recrutador, ela tá indo deliberadamente buscar uma oportunidade. Nesse caso, é muito importante, né? Poxa, se aplicar a posição é um caminho? Sim. Da mesma forma que muitas outras pessoas também elas estão se candidatando para essa mesma oportunidade. Ter um currículo bem estruturado, como a gente falou, é importante?
muito importante, porque a partir do momento que você se candidata, você também vai aparecer dentro do pool, e você vai ser ranqueado, e dependendo da ferramenta que essa pessoa utiliza, e dentro do scorecard que tem dentro daquele processo, você vai ser classificado ali entre aderência ou não para aquela oportunidade. Então, a forma como você se apresenta é muito importante. Isso estando resolvido, resolve todos os meus problemas? Não. Acho que tem uma maneira de você gerar relevância sem depender apenas do processo seletivo. E aí entra o que você falou, Tami, que é se conectar com pessoas, que podem muitas vezes ser pessoas próximas, que às vezes você enxerga ali, poxa, conhecidos que estão conectados com os stakeholders daquela posição, que é um caminho mais próximo. Às vezes você não tem essa pessoa mais próxima, então você vai para um caminho que é um pouco mais distante, que ali dentro de vendas seria um cold message. E a hora que você vai desenvolver esse relacionamento, é muito importante você saber construir network. E network, ele é uma troca. Eu vejo muita gente às vezes pegando e abordando de forma aleatória, com o mesmo pitch para todo mundo e falando: olá, tudo bom? Eu sou um profissional de tantos anos de experiência, fiz isso na minha vida e tudo mais. Pô, legal, às vezes pode dar certo, mas eu acho que tem maneiras melhores de você pegar e conseguir gerar essa troca. Ao invés de você pegar e chegar simplesmente pedindo algo em troca, você oferecer algo em troca. Mas, poxa, como que eu posso oferecer algo em troca? E é assim, novamente, um próximo passo de carreira ele é muito importante. Você conseguir escolher os lugares quais fazem sentido para você também é muito importante. Então, quando você faz essa relação de avaliação de quais são as empresas que eu gostaria, estuda essa empresa. Entende o horizonte, entende o produto. Você é o expert dentro do seu universo em termos daquilo que você conhece. Então, na hora que você for fazer uma abordagem, como que você pode agregar valor para aquela pessoa? Como que você pode chegar numa abordagem e falar: poxa, Tami, Gabs, eu entendi o momento de vocês, eu enxerguei uma oportunidade. Cara, vocês já pensaram por essa ótica? E isso conseguir transmitir uma relação de interesse, de falar: poxa, essa pessoa ela pensa diferente. E aí você cava uma reunião antes de você estar pedindo um favor. E essa reunião às vezes abre oportunidades. Que pode ser uma posição, pode ser uma parceria, pode ser um leque, pode ser uma indicação, mas você muda um pouco o contexto e sai na frente de muitas pessoas que fazem o mesmo, né? Se candidatar para qualquer vaga de uma maneira não estratégica, abordar pessoas de uma maneira não estratégica. Então, assim, faz sentido você pegar e posicionar de uma maneira melhor e dedicar um tempo para isso, para que você também se sobressaia. E está muito correlacionado também ao seu interesse, né? A forma como você trabalha e passa uma imagem muito mais positiva sobre você como indivíduo. Lembra? Marca pessoal. E aí você se destaca. Então essa é a forma como eu enxergo. Eu acho que isso que você falou agora, Luiz, esse conselho vai muito na linha de que eu falo para muitas pessoas que pensam em trabalhar para empresas de fora, né? Muita gente tenta seguir o caminho, entre muitas aspas aí, tradicional, né? Que é entrar no LinkedIn, ver vaga, mandar currículo, né? Ou ir no site vaga, mandar currículo, que acho que é um jeito ok, mas eu acho que principalmente para empresas menores e startups, esse caminho de você tentar conhecer um pouco do produto da empresa e abordar alguém de lá diretamente, pode ser num evento, se você tiver oportunidade, ou no próprio LinkedIn mesmo, né? É muito mais fácil você falar com o CEO de uma startup de 10 pessoas do que com o CEO da Microsoft, da Amazon, né? De qualquer outra empresa, né? Você consegue falar com essas pessoas. Você consegue chegar e falar: nossa, cara, que legal isso aí que você tá fazendo. Vamos marcar um dia pra conversar, porque olha, eu trabalho com, sei lá, X tecnologia e eu já fiz esses protótipos aqui e eu acho que de repente poderia fazer, sabe, é isso que você falou, né, de tentar fazer esse network que pode dar em alguma coisa, pode dar uma parceria, pode dar uma vaga, pode não dar em nada, mas a pior das hipóteses você vai conhecer alguém, construir uma conexão que talvez daqui a anos você consiga alguma coisa, né? A minha primeira oportunidade no exterior, né, eu já contei essa história milhares de vezes, aqui no Gringa News não, acho que é a primeira vez. Vou contar brevemente, mas a minha primeira oportunidade no exterior... Já contou sim, no eu piloto. Já contei, então, não vou contar de novo. Vai ouvir o piloto. Gente, ignora, o Gabs vai repetir a história do piloto. Vai ouvir o piloto. Mas, resumidamente, eu consegui uma vaga em uma startup que não tinha vaga porque eu fazia, mas eu conheci o pessoal, achei legal o produto, meio que me vendi para eles ali. Foi um processo meio longo, né? Mas no fim eu consegui um emprego, né? Então eu só para concordar e reforçar o que você falou, eu acho que pensar um pouco melhor em como se vender e tentar falar com as pessoas certas muitas vezes pode ser um diferencial. Agora vocês pausam aí, vai lá assistir o piloto, pra você pegar a história e você volta e continua aqui o nosso episódio. Não, tô brincando. Queria trazer uma coisa importantíssima, assim, que tá bem alinhado com o que o Gabs trouxe e com o que o Luiz trouxe, mas acho que é importante a gente também olhar pro lado de quem não tem isso que a gente tem. Porque claramente aqui nessa call, o Luiz é uma pessoa que vai conversar, vai se resolver. O Gabs também é essa pessoa. Eu
eu, gente. Eu falo mais que o cotovelo. Então, assim, eu falo com qualquer pessoa. Então, é fácil pra gente pegar, vestir essa capa de eu sou muito bom fazendo o que eu faço e eu vou abordar os outros. Mas e pra quem não é? Então, eu acho que um ponto super importante de tudo que a gente tá trazendo aqui é todas as dicas que a gente coloca na mesa, elas precisam ser adaptáveis pra você não se transformar uma pessoa que você não é. Porque você não vai conseguir segurar essa máscara e essa fantasia por muito tempo. Então, assim, mas a Tami falou que ela faz assim. Cara, não é porque eu faço assim que vocês têm que fazer exatamente igual. Eu sou a Tami. Acabou. Eu tenho experiências de vida diferentes. Eu passei por outras coisas. Eu funciono dessa forma. Então, pegar tudo isso que a gente tá trazendo, adaptar para o seu ambiente, é o mais importante a se fazer. Porque se vocês forem tentar ser um Luiz, um Gabi, ou uma Tami da vida, não vai dar certo no longo prazo. A curto prazo até dá, porque você tá por trás de uma câmera. Mas e na hora que você chegar lá, pra conversar com a pessoa pessoalmente? Ou às vezes você vai chegar na entrevista, porque você tá só mandando mensagem no LinkedIn. Isso daí você pode ser uma pessoa, quem você quiser você pode ser, né? Mas aí, aproveitando todas essas dicas, eu acho que a gente pode puxar lá pro comecinho que o Luiz falou, que é um ponto muito importante que vem sendo repetido aqui, né, nessa nossa conversa, que é a parte de ser direto. Nós, brasileiros, falamos bastante, brincamos bastante, começamos com historinhas e tudo mais. Gente, não manda textão pra ninguém. Você quer abordar um CEO de uma empresa? A primeira coisa que você precisa saber é: tô abordando um CEO de uma startup. Você precisa entender como é que funciona o life cycle de uma startup. Onde ela começa, onde ela termina. Pra que uma startup é criada? Então, a primeira coisa é: ela vai ser vendida. Se ela vai ser vendida, ela precisa crescer exponencialmente. Para ela crescer exponencialmente, o founder dessa empresa, ou um dos co-founders, vai estar trabalhando igual um doido. Então não adianta mandar textão de 2 parágrafos para a pessoa poder falar com você. Ela não vai. Você tem que ser direto ao ponto. E aí isso volta para entrevista, para uma abordagem de um CEO, para uma abordagem para você deixar teu currículo ou qualquer coisa. Que é, tipo, direto ao ponto. A dor da pessoa é qual? A dor é essa. Então você chega falando: cara, fulano, quero bater um papo contigo. Porque eu vi que você tá procurando tal coisa, eu fiz isso. Cara, achei super legal. A gente podia conectar, fazer uma parceria, etc, etc. Faça do jeito que vocês quiserem. Então acho que ser direto e saber que você resolve um problema e se colocar como você que resolve. Não é teu time que resolveu. Não é o teu antigo chefe que resolveu. É você. Aqui no Brasil a gente olha de formato diferente, né? Vou falar muito de mim, vai soar arrogante. Não. Tem uma linha ali entre a arrogância e você saber que você é bom. Antes, só mais um ponto importante. Gente, se candidata sim, tá? Nunca deixe de mandar o currículo. Não adianta nada mandar mensagem pro Luiz e o seu currículo não tá na mão do Luiz. Como é que o Luiz vai olhar você no sistema dele? Então, assim, eu quero tal vaga, eu vou falar com o recrutador, vou falar com o CEO. Fala, mas manda teu currículo pra bendita da TS da empresa e deixa ele lá. E aí você vai fazer contato com quem quer que seja. Então, fica a dica. Luiz, e pra galera que tem tudo que a vaga pede, consegue passar pela triagem inicial, consegue marcar uma entrevista, só que acaba não passando nesse primeiro papo com a pessoa recrutadora, né? O que geralmente faz alguém cair? Levando em consideração que a pessoa tem a experiência e as skills necessárias para a vaga. A relação de a pessoa ela ter as skills, a competência, novamente, aquilo que como ela vai apresentar aquilo, em ela conseguir montar um currículo que tem as informações de uma maneira, como a gente falou, objetiva, clara, transparente e transcrevam essa história, essa pessoa tem grandes chances dela seguir para a etapa de entrevista. E ali tem um ponto importante que é ok, né? E aí depois, quando eu sigo para a entrevista, é importante também entender que ali tem uma mudança importante. O currículo é algo extremamente tangível, onde você enxerga de maneira clara o que essa pessoa faz. Poxa, me chamou a atenção, fez sentido, quero conversar. Mas na hora que você sai dali e vai para uma entrevista, e até fazendo um gancho no que Tami falou, sobre você não ser quem você não é, a relação de hora que você entra numa entrevista é extremamente importante a consistência. Porque é ali que a pessoa ela tá avaliando não somente o seu skill, por óbvio que sim, mas também que ela vai estar avaliando se você é a pessoa com quem ela quer trabalhar todos os dias. Se você é a pessoa que ela enxerga resolver os problemas que eles têm. E a forma como você vai trazer isso é, novamente, não tente ser quem você não é. Não tente decorar uma frase, porque a hora que você entra naquele momento, tudo pode acontecer. Perguntas que você nem imagina podem surgir. E o recrutador, o hiring manager, ele vai perceber, e você pode até responder uma, duas certas, mas a terceira vem que nem um trem, e aí você acaba se perdendo. Então, seja você mesmo. Tenha conhecimento total daquilo que você está transmitindo, daquilo que você colocou. Então a consistência, a coerência, ela é extremamente importante. Mas é óbvio que a hora que você está na frente com uma pessoa, né, existe a parte do nervosismo. Então treinar também é muito importante.
né? Poxa, como que eu vou me apresentar? Como que eu conto essa narrativa? Mas, novamente, não tentando ser quem você não é. É ser quem você é e ter domínio pelo que você faz. Você é a melhor pessoa para falar aquilo que você faz. Não o outro. Não é o GPT, não é o Cloud, não é nenhuma outra ferramenta. É você mesmo. Só organiza essa linha de pensamento para que você continue gerando essa boa impressão que você trouxe nessa primeira etapa, que é muito objetiva, que é o currículo, e agora a gente vai para uma relação ali mais pessoal e mais próxima. Né? Então, são coisas muito importantes para que você tenha em mente a hora que você está se preparando para um processo. Mostrando que você... caralho, eu tô engasgando pra falar essa porra. Corta! Gabi, deixa eu te interromper aqui de novo, vindo do futuro, mais uma vez, pra poder falar sobre uma coisinha que vocês vão ouvir lá na frente, aqui no nosso podcast. Vocês vão puxar ali, vai ouvir uma chamada minha sobre EOR. Pra quem não sabe o que um EOR é um Employer of Record. Isso é uma coisa que, se você quer trabalhar pra gringa, você precisa saber. Porque ou você vai receber como um contractor, ou algumas empresas, principalmente as que são maiores, elas vão querer um pouco mais de segurança. Então, ao invés de te contratar como um PJ, eles vão usar uma plataforma de EOR, Employer of Record, como eu já mencionei. O que isso faz? Une tudo ali para resolver o pepino de burocracia de contratação de país para outro país. Então, eles basicamente te colocam como um empregado, só que você é empregado de um CNPJ aqui no Brasil e a empresa vai te pagar por essa plataforma, vai fazer o contrato, o controle de horas, tudo por essa plataforma. Por que eu tô falando isso? Porque uma das nossas patrocinadoras, inclusive, a Deal, eles são um Employer of Record. E aí, que vem uma coisa super legal, porque eles estão lançando agora um certificado, gente. Ai, Tami, como é que eu faço pra provar pras pessoas que eu sei como é trabalhar pra gringa? Eu já sigo suas dicas, já aplico tudo. Cara, agora vocês vão ter um certificado no LinkedIn, né, Gabs? É isso aí, Tami. A Deal, em parceria com a Nomad, lançou uma certificação global. Você responde uma avaliação rápida com IA, leva uns 2 minutos e, a partir dela, você ganha um badge, um selinho para colocar no seu LinkedIn. São 3 níveis. Global Talent. Como que é o Global Talent, Tami? Se você é um talento que ainda não começou a trabalhar pra gringa, gente, isso aí é pra você. Tem o Global Champion. Quem já tem mais ou menos uns 2 anos de experiência trabalhando pra gringa, é esse aí que vocês fazem. E tem o Global Leader, que é... Pra quem já lidera times. Então, você já tem um time aqui, tá trabalhando pra gringa, já tá liderando, pega esse selo aí. Vai tudo pro teu LinkedIn, gente. Ele vai estar lá no LinkedIn, ó. Pá, toma aí. Essa pessoa passou na provinha, na certificação da Deal, e ela, claro, pode trabalhar pra gringa. Legal demais. Então, link na descrição para você fazer a sua avaliação e bora de volta pro papo. Aproveitando isso que você trouxe sobre essa continuação de ser o que você realmente é, adapta as dicas ali pra você e teu currículo precisa estar alinhado com como você vai performar na entrevista. Acho que uma parte importante, antes de eu mesmo trazer a pergunta, é a gente também trazer uma realidade que recrutamento é uma coisa muito difícil de botar culpa em uma pessoa ou em alguma coisa, porque envolve várias pessoas, envolve momentos, envolve estilo de liderança, envolve como essa vaga é passada, como é que ela chega no recrutador, né? Então tem N razões pela qual uma pessoa não passa, mas a razão pela qual a pessoa passa é ela tem um alinhamento com o estilo da empresa, que é o que a gente chama de fit cultural, né? Ela vai ser uma pessoa que vai alinhar ali com o time, tecnicamente, e principalmente, o que a gente não fala muito, que a gente tem falado mais, mas as pessoas não levam tão a sério, soft skills, como você se comunica, se você se dá bem com as pessoas, que isso tudo entra dentro do fit cultural, mas na verdade ele é parte de como você executa o seu trabalho. Então, olhando para essa parte e já trazendo para as pessoas que às vezes, eu vou trazer da minha e eu quero ouvir da tua experiência, tá, Luiz? Às vezes, a vaga não foi pra você, não tem uma razão específica, é só porque eles foram mais com a cara da pessoa X do que com a sua, e eles gostaram de você. Eles gostaram de você, mas o fulano ou a ciclana, eles gostaram mais ainda. Então, assim, tem gente que recebe as respostas e às vezes fica tipo, mas e o porquê? E é difícil, assim, você colocar esse ponto de que, tipo, pô, eles gostaram de você, mas eles gostaram mais de uma outra pessoa, né? Mas já aconteceu bastante comigo e tem momentos, assim, que a gente tem que dar esse decline no candidato de uma forma, de certa forma, positiva, porque eu já tive empresas que gostaram, escolheram outro e deixaram ele no pool de talentos. E falou, ó, daqui 2 meses vai abrir vaga de novo, se fulano estiver disponível, gostaria de voltar e contratar fulano, porque a gente vai primeiro com essa pessoa. E aí eu queria saber de você, assim, quais são as maiores razões para além do, não teve o fit cultural e técnico, que uma pessoa chega até a final e não recebe uma oferta? Realmente, às vezes não é uma questão de ter culpado. E quando você olha para um processo seletivo, ele vai ter ali, sei lá, os mais curtos 2 etapas, 3 etapas, os mais longos, tipo, 6 etapas, 7 etapas, né? Tem de tudo. E quando você chega ao final de um processo, não é que você não tem a competência,
Você tem a competência. Pô, é que nem chegar no final da Copa do Mundo, né? Você passou por vários times ali, foi crescendo e foi conquistando seu espaço, foi mostrando que você sim tem a competência pra atuar naquela posição. Mas é o que você trouxe também. A hora que chega ali na relação da finaleira, tem que tomar uma escolha. E às vezes a pessoa tem ali 2, 3, 4, 5 candidatos incríveis, todos eles com diferentes trajetórias e conhecimentos. E às vezes é isso, eu escuto falando assim, porra, a pessoa certa, mas às vezes não é a pessoa certa pra mim daqui 2 meses, quando é uma posição muito sênior. Eu não tô nesse tamanho agora. Ou às vezes é uma relação de identificação pessoal, porque, poxa, a última etapa é com um C-level, um diretor, com alguém, e essa pessoa fala, pô, é com essa pessoa com quem eu quero trabalhar no dia a dia. E isso, entende? É muito volátil essa relação. Agora, o que eu incentivo sempre poxa, busca o feedback, né? Vai atrás ali, pergunta, olha, obrigado por ter participado do seu processo, por ter me convidado, fiquei muito feliz de chegar até essa etapa. Uma relação de desenvolvimento pessoal, queria entender qual que é o motivo pelo qual eu não conquistei essa oportunidade. Óbvio que assim, às vezes tem empresa que não vai responder, tem algumas empresas que elas vão responder, e aí o que você faz com essa resposta é muito importante, porque às vezes até a resposta ela pode te dizer que realmente não era a pessoa certa para essa posição, porque às vezes o que eles precisavam era uma questão às vezes muito mais operacional e eu quero uma cadeira muito mais estratégica, é um exemplo, e isso te auxilia até mesmo a tomar o seu próximo passo. E é interessante porque, como você falou também, muitas vezes acontece de essa pessoa não serve para uma oportunidade hoje, né, não está aderente a essa oportunidade, mas amanhã aparece uma vaga numa outra empresa, essa pessoa lá entra e pô, tá lá, até hoje, feliz da vida, conquistando, construindo time e fez sentido. Então não tem tipo uma relação que serve para todo mundo, one fits all. É mais uma questão de como que você interpreta aquele momento e você se prepara para o próximo desafio, como você evolui. Tem que ter um pouco essa mentalidade assim. Óbvio que ninguém gosta de receber um não, mas ao mesmo tempo é como você pega e encara isso de uma maneira diferente e segue. E continua, e não desiste. E vai em frente, vai pro próximo processo e vai se desenvolvendo como pessoa, né, e profissional. Eu queria fazer um comentário sobre isso, que eu não tenho tanta experiência com recrutamento e com seleção de pessoas quanto vocês, né? Esse não é o meu trabalho. Mas na minha vida profissional, eu já exerci alguns cargos de liderança e precisei entrevistar pessoas, na sua grande maioria em empresas pequenas, assim. Já aconteceu de chegar com uma pessoa numa fase final e eu optar por uma ao invés de outra porque bateu mais o santo mesmo. Porque realmente foi uma pessoa que eu sentia mais vontade de trabalhar com ela no dia a dia. Uma questão de um misto de como a pessoa se comunica versus o jeito que ela expressa as coisas, o humor, sabe? E, querendo ou não, isso pega, porque assim, a gente tem processos, ferramentas, não sei o que, mas no final das contas, a gente tá procurando alguém legal pra trabalhar com a gente, que consiga fazer o trabalho e que seja alguém que eu consiga tolerar no meu dia a dia, porque eu vou conviver com essa pessoa de várias maneiras diferentes, eu vou trocar informações com ela, né? Tudo bem, o ambiente é profissional e tal, mas ao mesmo tempo é uma convivência. Então, você quer a melhor pessoa possível. E eu acho que empresas maiores, você acaba tendo mais maneiras de filtrar isso, né? Mas nas menores, às vezes, não. Às vezes você tem que tomar essa decisão mesmo baseada em feeling, assim. E é até meio difícil dar esse feedback, né? Tipo, eu contratei você e não contratei você porque eu achei você chato. Sei lá, porque eu não fui com a sua cara de alguma forma. Não é que fui com a sua cara. Acho que se você levou a pessoa até a fase final, provavelmente você foi com a cara dela minimamente, né? Mas tem alguma coisa ali que não conectou, sabe? Vocês já passaram por isso em algum momento? Já teve alguma experiência nesse sentido? Assim, tipo assim, olha, essa pessoa aqui poderia ser contratada, mas não vai ser porque a gente gostou mais dessa, porque ela é mais legal, sei lá, ela é mais dinâmica. Assim, acontece, né? E às vezes é realmente difícil de você conseguir explicar. E aí no papel aqui, como uma empresa que está caminhando tanto do lado do candidato quanto do cliente, também cabe o nosso papel de auxiliar essa empresa a formular melhor esse feedback para esse profissional, né? Porque a gente tem uma responsabilidade para garantir que essa pessoa ela tem os insumos que ela precisa. E às vezes é isso, como você mesmo falou, Gabs, poxa, você estava ali na posição de hiring manager, você não sabia como expressar aquilo, mas às vezes você consegue pegar e tangibilizar de uma maneira que às vezes é mais fácil dizer e colocar uma relação de valores, cultura da empresa, o desafio que você enxerga, por que você entende que essa pessoa ela tá mais alinhada ou não alinhada com o que vocês querem trazer. E isso não desmerece a qualidade do candidato, mas ele diz que o que você identificou dentro de um processo seletivo, ele categoriza essa pessoa como a pessoa certa para o momento que vocês estão
estão vivendo, entende? Então a forma como você traz essa narrativa, ela vai ser muito importante. Como você consegue trazer pilares para sustentar essa relação com esse profissional. Até porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então é muito importante para a empresa também que ela tenha esse posicionamento e essa ideia, a devida importância, porque a gente falou de marca pessoal do candidato, mas tem a marca da empresa em termos de um processo seletivo e como ela se posiciona, porque novamente, ela vem crescendo e ela vai precisar de talentos cada vez mais. E a vida é uma coisa dinâmica, né? E de repente hoje não faz sentido, amanhã faz sentido, e a forma como você transmite isso pro profissional e toma-se um tempo para trazer isso para ele é o que às vezes pode impactar num posicionamento da empresa numa futura contratação ou na reputação dela. Então zelar por isso também é muito importante, olhando pelo lado da empresa, tá? Eu acho que mais difícil do que dar um feedback de tipo assim, cara, fulano não quis ir com você porque você é chato, é tipo, fulano não quis ir com você, tipo, você é legal pra caramba, a pessoa gostou pra caramba de você, mas ele gostou um pouco mais da Joana, entendeu? Eu acho que é mais difícil ainda você dar um feedback do que quando você não tem coisas negativas pra passar pra aquela pessoa, porque daí ela vai dizer, pô, você não teve nada negativo, por que não fui eu? E eu acho que entra a maturidade de um sênior de verdade. Alguém que está no mercado de trabalho e é um sênior, que eu vou dizer aqui agora, um sênior de verdade. O que seria um sênior de verdade, né? Uma pessoa que não tem só anos de experiência, mas uma pessoa que tem mercado, uma pessoa que tem vivência como experiência. Não só faz 5 anos que eu faço a mesma coisa e eu fico esperando meu chefe me mandar passar tarefinha pra eu poder fazer. E aí depois eu vou pra casa e eu tô feliz porque eu fiz tudo e vou reclamar que João ou a Joana conseguiram subir de cargo antes de mim. Então, assim, isso não é ser sênior de verdade. O sênior de verdade, na verdade, ele entende que o mercado e o sistema onde a gente vive é um sistema capitalista. Uma empresa, ela é aberta para fazer dinheiro. Se você não está gerando dinheiro para a empresa, você não está gerando valor, você não está gerando nada para a empresa. Por que eles estão te contratando, né? Então, quando você vai para uma entrevista e você chega até a final e você sabe que você mandou bem, você mesmo já olha para dentro e sabe quais foram os teus errinhos naquele caminho. E aí, quando você recebe um feedback sabendo que você, o feedback foi super positivo, mas realmente eles escolheram ir com outra pessoa, e você pressiona um pouquinho, pede mais informação. E a informação que você tem é, tipo, a gente gostou de você, mas eles decidiram ir com essa outra. Você mesmo entende que o problema, na verdade, não foi que você mandou mal. Você sabe os errinhos que você cometeu no processo, mas é porque eles se deram melhor com uma outra pessoa. Seja ela sobrinha do primo do dono, seja ela uma pessoa X que tá fazendo a entrevista. Então, assim, acho que essa questão de recalque não é uma coisa de sênior de verdade, assim, eu diria, sabe? Mas acho que esse é um feedback difícil de dar, porém, o meu formato de dar feedback é sempre um feedback também da parte positiva, assim. Eu acho super legal quando você passa no processo e vai até a final, você receber um feedback dizendo, tipo, meu, você mandou super bem nessas coisas aqui, tipo, continue fazendo isso, porque isso daqui vendeu super bem aqui dentro. Agora, o que não vendeu muito bem foi que, momento da empresa, eles querem alguém com um pouco mais de experiência na parte de gestão, porém com bastante mão na massa, e aqui você tá com bastante mão na massa, mas na parte de gestão teve um outro candidato que conseguiu trazer um pouco mais desses dois. Então, por isso, eles decidiram não seguir com você, assim. Mas eu acho que esse feedback da parte positiva também é legal, porque você já recebe um não. E aí você só toma um não na tua cara, é ruim. É ruim pra cama. Eu falei disso agora e eu acabei de lembrar que eu já passei por uma situação assim. Há anos atrás, eu fiz uma entrevista para o processo seletivo na Twilio e eu fiz umas... Nossa, eu nem lembro, mas coisa de tipo 10 entrevistas com 10 pessoas diferentes, teste, não sei o que. Gabs, o Twilio tá como IOR hoje em dia, hein? Depois a gente já puxa um assunto aí de IOR. E aí eu fiz várias entrevistas e tal, eu conversei com um monte de gente, tava super empolgado. E no final, o cara virou pra mim e falou assim, cara, você tem tudo pra vaga, mas a gente escolheu outra pessoa, então acho que alguém me achou chato na Twilio. Porra. Inclusive... Quem foi contratado para essa vaga que eu me candidatei foi o Luiz Leão, que hoje é um grande amigo meu. Luiz, um abraço, você é mais legal que eu mesmo, de verdade. Pra fechar, galera, pra quem tá vendo, pra quem tá ouvindo a gente aqui nesse momento, que já é um profissional experiente, que se sente sênior, mas que não tem certeza se tá pronto pra essas vagas aí no exterior. Qual que é o primeiro passo pra saber se tá preparado? Cara, acho que esse é um ponto importante, né? Eu não acredito em estar pronto. A partir do momento que você acha que está pronto, eu acho que você já tá muito atrasado. Parto mais da relação de que você não está pronto pro dia de hoje, de certa maneira. Desafios aparecem, coisas novas surgem, projetos novos surgem, e ninguém pergunta se você está pronto. Você simplesmente vai lá e resolve. Da mesma forma que a relação da tua carreira e do teu futuro é uma construção diária, de você conseguir ir juntando peças e desenvolvendo soluções e formas de você se apresentar e tentar e acertar e errar e aprender com isso constante, que aí sim elas vão se tornando pronto para todos os desafios que aparecem na relação. Então é mais uma questão sobre
cara, dá um passo que o universo bota o chão. Poxa, eu tô agora com o meu LinkedIn aqui, o que eu faço? Cara, vamos tentar já olhar pra ele e ver qual história ele conta. Pô, beleza, testou, deu certo, não deu, vai melhorando. Viu uma dica da Tami? Cara, absorve isso, vê se funciona pra ti. Pega alguma outra relação ali que o Gabs trouxe, testa. Pô, legal, deu certo. E continua. E aí você vai construindo uma relação de aprendizado e desenvolvimento que aí, de repente, as oportunidades elas começam a aparecer. Como falei assim, que nem esse meu amigo, essa pessoa que eu mentorei, de repente ele deu um passo, ele mudou, ele tinha todo o conhecimento, ele já tinha toda a bagagem, mas foi uma tomada de ação que fez ele partir de vários nãos pra, de repente, ser encontrado e hoje tá trabalhando e me ligar, pô, semana passada, falar que tá feliz pra caramba, que agora ele tá com um desafio legal. Ele deu um passo, né? Então, acho que minha recomendação é essa. Ele deu um passo. Ah, mas eu não tenho curso tal, eu não tenho conhecimento tal, não tenho... Tudo bem, mas existem uma série enorme de oportunidades de coisas que você pode fazer. Então, eu começaria por aí. Então, se movimente. Acho que isso é uma coisa muito importante. Uma analogia muito distante, mas acho que o Gabs vai me entender, muito distante, mas tão perto do Gabs, principalmente, porque eu sei que o Gabs tem filho. Acho que é estar pronto para um avanço na carreira, seja pegar essa carreira e levá-la para internacional, ou seja, você seguir numa carreira de liderança aqui no Brasil, ou até mesmo uma Y, né? É como ter filho. Você nunca tá preparado para ter um filho até a hora que você tá lá dentro. Então, assim, mas de liderança, você nunca tá preparado para liderar. Até a hora que você tiver um monte de gente ali embaixo de você que você tá respondendo por todas elas. O que você pode fazer você pode fazer os seus cursos, você pode ir testando aos poucos, você vai cuidando do sobrinho, você vai cuidando do filho da amiga, você vai fazendo as coisas. Mas a hora que é você que tá ali, é a primeira vez. E é como aqui em casa a gente fala, né? Infelizmente, a vida não tem teste AB. É só aquele lá mesmo e acabou. Se deu errado, e você tem que continuar porque um tempo não dá pra voltar. E a sua carreira é a mesma coisa. Tipo, a carreira é um teste. Você vai testando, não deu certo, você ajusta, não deu certo de novo, você ajusta, e aí a hora que deu certo, você mantém o que deu certo e joga fora o que deu errado, né? É interessante você trazer isso porque eu fui passar o final de semana em família e assim, minha mãe sempre falou uma coisa que quando ela tava pra ter filhos, ela leu tudo que tinha disponível de literatura, foi atrás de todas as informações. E ela falou que na hora, nada, tipo assim, nada fez mais sentido, porque não tinha um manual, não tinha nada pronto. E assim, é tudo na hora você vai aprendendo, você vai vendo e vai vivendo e as coisas elas vão acontecendo. Então é legal isso, mas realmente assim, o dia a dia ele é muito dinâmico, as coisas são muito dinâmicas, mas você se aventurar, testar e se desafiar é o primeiro caminho para tudo dar certo na vida. E coisas brilhantes poderiam acontecer. Então acho que é importante, né, ter essa mentalidade, esse drive, entender o que você realmente quer, porque depende somente de você conquistar o seu próximo passo. Boa sorte. E Luiz, pra fechar, faz o jabá da Combine, fala um pouco melhor aí para as pessoas que estão aqui vendo e ouvindo a gente. Bom, falando um pouquinho de Combine, como eu disse no começo, o nosso objetivo é garantir que empresas tenham uma solução que garanta com que elas consigam escalar em uma escala global. A gente nasceu no Brasil, mas para o mundo. Até então a gente recrutou mais de 100 países e temos todos os nossos clientes espalhados pelo mundo. Hoje nosso foco e a grande maioria das produções que a gente trabalha acabam sendo na Latam, e o que a gente oferece para o nosso cliente, um ambiente onde ele consegue encontrar tudo o que ele precisa para construir o seu time, desde recrutamento, pagamento, compliance, legal, e aí com isso ser o parceiro dele do começo ao fim para a sua tomada de decisão, para onde ele vai, como ele constrói o time e como ele se aventura nesse novo ambiente. E para os talentos também ser um portão de entrada para um novo horizonte, né? Trabalhar com diferentes culturas, diferentes universos. Então esse é um pouco do que é a Combine e o que a gente acredita. Bom, Tami, eu acho que uma coisa que ficou desse papo aí com o Luiz e que eu gostaria de reforçar muito para as pessoas que estão nesse momento ouvindo a gente aqui é para não ficarem esperando o momento que elas vão se sentir prontas para se aplicar para uma vaga, ou se já estão numa vaga legal, para ir para uma empresa maior, para aumentar de salário e por aí vai, porque a gente nunca tá pronto. Essa é a verdade, né? Tem que fazer igual a galera, quando sai, fica bêbado e 9 meses depois acaba descobrindo que tá grávida. Sai, bebe, se candidata na vaga e entra na entrevista sóbrio, pelo amor de Deus, gente. Não, entrar na entrevista sóbrio
Faça muitas entrevistas, Ué. se prepare o máximo que você puder, e aí no final das contas, você pode ter certeza que em algum momento você vai se sentir mais preparado. Quando você vê, você já vai estar trabalhando pra fora e não vai ter nem esse medo mais. Ó, brincadeiras à parte sobre a questão da bebida e tudo mais, mas essa analogia com o filho é uma coisa muito realista, né, Gabi? Se você tem... Eu não tenho filhos, eu tenho uma enteada. Então comecei a ver por uma outra lente depois disso, porque eu também não escolhi ter um filho, né? Muitas pessoas não escolhem, eles só têm. Mas eu escolhi estar com uma pessoa que tem uma criança e, portanto, também sou parte da criação dessa criança. E aí se eu fosse escolher, eu não teria um filho agora. Eu não tô pronta pra ter filho, mas quando é que eu vou tá pronta? E aí a mesma coisa tá pronto pra uma carreira remota internacional? Cara, você já tem o inglês, você já é sênior, você tem todos os tick all of the boxes ali que são importantes pra uma carreira sênior. A única coisa que você não tem é a coragem, então engole a coragem agora. Bota ela numa cápsula, toma ela e vai se candidatar pra você procurar uma vaga gringa. Porque realmente a gente nunca tá preparado. O que a gente tem que estar preparado é pra gente saber que não tá preparado, mas que a gente vai agarrar a oportunidade quando ela chegar, né? E minha luz acabou de apagar aqui de novo, isso quer dizer que é hora de acabar o episódio. Obrigado a você que assistiu, ouviu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal aqui do Gringa News, de assinar a newsletter, que o link tá aqui na descrição do episódio. A gente tem newsletter também, tá? E se você tá no Spotify ou em outra plataforma de podcast, segue aí. Tami, fala tchau pra galera. Tchau, galera.